Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Reis, capítulo 6. Vamos ler do versículo, os dois versículos 16 e 17 por enquanto. Segundo Reis, capítulo 6, versículos 16 e 17. Aliás, vamos ler a partir do 15. Segundo Reis 6, 15. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: "Ai, meu senhor, o que haveremos de fazer?" E o profeta acalmou, dizendo: "Não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles." Em seguida Eliseu orou, suplicando: "Ó Yahvé, abre os olhos dele a fim de que consiga ver." E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Peça a Deus para falar ao teu coração, para discernir, para você discernir essa mensagem no Espírito. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que Tu fales ao nosso coração, como sempre falas, como só Tu sabes fazer. Que nós possamos sair daqui nesta manhã regozijando-nos, com alegria no coração, de podermos aprender coisas tremendas acerca do Teu reino, da Tua obra, da caminhada contigo. Não permita que nenhuma só pessoa, ninguém, fique de fora do alcance da Tua palavra, da Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero falar hoje sobre cegueira espiritual. Obviamente, a gente às vezes hoje você não pode falar que uma pessoa é cega, a pessoa é deficiente visual, mas não caberia, deficiência visual e espiritual, que título mais esquisito, né? Então é cegueira, porque a Bíblia fala sobre cegueira espiritual, a Bíblia diz isso, né? Jesus, em certa ocasião, ele disse que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Ele tem olhos, está vendo, mas então ele fala em cegueira. Então aqui não há nenhuma conotação se aqueles críticos de plantão, aqueles que são contra a palavra de Deus e são aliados do diabo, quiserem pegar cortes da mensagem, eles já estão amarrados e destruídos em nome de Jesus, porque eu só vou citar a palavra de Deus. E quem quiser, então, que reúna todas as Bíblias no mundo, e queime as Bíblias, e rasgue e proíba as pessoas de ler a Bíblia. Isso não é comigo, amém? Eu quero primeiro fazer uma comparação e uma meditação com os irmãos acerca da cegueira. Primeiro, a cegueira humana, natural, né? É muito importante nós nos darmos conta de que nem tudo que estamos vendo, nós estamos enxergando. É muito importante que nós estamos olhando, quer dizer, uma comparação aqui muito fraquinha, você às vezes está olhando ali e vê a pessoa e fala assim contigo: "Oi, fulano, você não está me vendo?" Aí você assim: "Oi." Você estava olhando para ela, mas não estava enxergando que era ela. É muito importante, às vezes eu estou dirigindo, e eu fico muito mais tranquilo hoje em dia, irmãos, para dirigir, porque eu tenho ao meu lado uma Fittipaldi, né? A minha esposa, que, diga-se de passagem, não dirige, mas como ela dirige melhor que eu, é impressionante. E a 3 quilômetros de distância, ela vislumbra lá e diz assim: "Olha o carro, ele está dando seta para a direita." Então eu posso fechar o olho e dirigir. Eu tenho um piloto automático maravilhoso. Mas o que eu quero dizer? Que às vezes ela fala assim: "Você não estava vendo o carro?" Eu estava vendo o carro, mas eu não preciso dizer: "Estou vendo um carro."
À direita estou vendo uma padaria, à esquerda, ela acho que ela quer que eu diga. Mas às vezes sim, ela tem razão. Eu estou andando assim, pensando numa coisa, olhando para frente, um carro na minha frente atravessa, e eu não vejo, e estou olhando para frente, ela, filho, você não está vendo? Aí ela cresce, irmão, aí ela cresce, aí ela diz, é por isso que eu falo, e eu tenho que calar a boca. É apenas uma comparação. O dia que ela for dirigir, ela vai ver que é o contrário. Eu quero fazer uma comparação. Às vezes nós estamos olhando, mas não estamos enxergando. Só para você, então, pastor, é a mesma coisa. Não, a mesma coisa é um caminhão cheio. Não, enfim, já ia falar bobagem. O que é cegueira? Cegueira é a incapacidade que a pessoa tem de enxergar nitidamente através dos olhos. Então, a pessoa está cega, ela não tem capacidade. Ela pode enxergar algumas coisas e não ser totalmente cego, mas ele também não tem totalmente a visão. A cegueira pode ser de nascença ou pode te atingir durante a sua vida, é ou não é? Temos na Bíblia cegos de nascença e pessoas que ficaram cegos depois, restauraram a visão, ou foi-lhe restaurada a visão. A cura para certas cegueiras. Há pessoas que não enxergam e de repente passam a enxergar porque fizeram uma cirurgia. Ou que, sei lá, através de certos remédios, tinha alguma coisa, enfim, tá? Pode ser algo especial. Então, a cura para a cegueira, certas cegueiras, sim. A medicina pode dizer isso melhor. Se um cego andar sempre com alguém que tenha visão normal, não será suficiente para ele enxergar. Amém ou não? Da mesma forma que se você andar do lado de um médico 20 anos, você não vai ser médico naturalmente. Amém? Somente por andar com ele não significa que você que é cego vai passar a enxergar. Nós vamos ver isso. Mas normalmente, para um cego enxergar, precisa de alguém com visão para o ajudar, seja indicando-lhe a cura, ou seja, fazendo com que ele consiga andar. Nesse caso aí, há muitas pessoas que se acomodam, eu tenho quem me leve, eu tenho quem me leve, e eu não preciso enxergar porque eu mando, a pessoa me pega pelo braço. Agora, em Lucas 6,39 diz que um cego não pode guiar outro cego, né? Um cego, porque os dois vão cair no buraco. Quem disse isso foi Jesus. Pode um cego guiar outro cego? Obviamente, irmãos, uma vez eu não lembro, mas vinham 2 cegos, é verdade isso, 2 cegos, os dois ali com a bengala, e os dois, um pegando na mão do outro e os dois andando com a bengala. E alguém virou para mim e falou assim, alguém crente, era alguém, um amigo meu, não me lembro bem, disse assim, a Bíblia diz que um cego não pode, um cego guiando outro cego. A Bíblia não fala nesse sentido. Certamente ele não estava guiando, eles estavam passando dali para colar, daqui para lá, de lá para cá. Guiar, que a Bíblia diz, é no sentido de dar as diretrizes, é no sentido de andar e fazer com que ele alcance os seus destinos. Um cego não pode fazer isso com outro cego. Então, a cegueira espiritual é semelhante ao que acontece com um deficiente visual. Amém? Então, vamos ver aqui. Primeira coisa, ela nos faz enxergar o medo e nos impõe limitações. Você já viu um deficiente visual caminhando? Ele não caminha igual uma pessoa que enxerga normalmente. Então ele anda tateando, ele anda tendo que ter alguns aparatos, alguns cuidados para ele. Eu não sei quantos sabem, mas uma vez eu perguntei para uma pessoa assim, tinha um orelhão, hoje quase não tem mais no orelhão, né? Tinha um orelhão, e perto do orelhão tinha um ressalto assim,
E eu falei assim, para que tem isso? Se o telefone é baixo, eu preciso subir aqui para falar no telefone. E uma pessoa que era da companhia disse, não, isso daí é para os cegos. Porque se não tiver isso, ele pode vir andando, e ele vem normalmente com a bengalinha dele assim, mas ele não vem com a bengala batendo no alto. E ele vai passando e dá uma cabeçada no orelhão. Então eles colocaram aquilo, porque quando ele vê, ele sabe que tem um obstáculo. Aí ele desvia do obstáculo. Amém? Então, a pessoa que tem deficiência visual, ele tem algumas limitações. E eu quero falar sobre as deficiências visuais espirituais, ou seja, a cegueira espiritual. Você não consegue, a primeira coisa, você é cego. Depois nós vamos dizer como é que você fica cego, como é que você, de repente, nasceu cego, e como é que você consegue enxergar isso? Você não consegue ver as coisas bonitas, mas consegue enxergar o medo. No caso aqui, estava vindo um exército para pegar Eliseu. Dentro do contexto aqui, ele, de uma certa forma, estava sendo indevido ao rei, que ele estava descobrindo umas coisas. Quem disse? Foi Eliseu. Vamos pegar esse camarada, ele está sabendo tudo, ele está descobrindo tudo que acontece conosco. E não vamos entrar nesses detalhes, porque não quero desviar daqui. E eles, então, cercam a cidade, porque souberam, ele está ali. Então, vai lá, cerca a cidade. E cercaram a cidade. Tinha mesmo aquilo tudo que o moço dele viu, que o auxiliar dele viu, estava ali. Então, diz aqui que ele levanta-se ao romper da aurora, Eliseu, e sai. E ele sai, e quando ele contempla, ele vê um batalhão cercando toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Mas o seu servo viu, mas viu diferente dele. Por não conseguir ver, ele começou por não conseguir enxergar, ele começou a pensar nos problemas. Então, quando o cego natural, o cego que não enxerga com a sua visão, ele não enxerga, ele não consegue andar direito, ele começa a ter dificuldade, ele é obrigado a acreditar naquilo que falem para ele. Cuidado, um minutinho, o carro vai passar, agora você pode ir. Ele é obrigado a receber sinais, ele está sempre dependendo de alguém. E aqui eu não quero dizer que nós não possamos andar com alguém, mas nós temos que depender somente de Jesus. Mas aqui eu não estou falando de parceiros espirituais. Nós devemos ter parceiros espirituais, discipular, de ser discipulado, não é sobre isso, mas eu estou dizendo daquele que tem uma pessoa como sua bengala, como a sua muleta. Nós ficamos ruminando obstáculos quando somos cegos espirituais, nos apoiando naquilo que nós vemos, mas ruminando obstáculos, sempre reclamando aquilo que nós não conseguimos fazer. O servo de Eliseu olhou aquilo ali e falou assim, estamos perdidos, porque o olhar natural semelhante ao olhar natural que o povo judeu teve quando Golias estava desafiando a todos. Eles olharam e pensaram de uma forma, mas Davi pensou de outra forma, semelhante a isso daqui. E esse moço olhou e disse assim, nós estamos perdidos, o exército está ali, eu estou vendo com esses olhos, mas ele não estava enxergando o que Eliseu enxergava. Quando nós servimos a Deus, nós não podemos ver as coisas com os olhos naturais. Os olhos naturais são para enxergarmos as coisas naturais, mas nós não podemos enxergar as coisas espirituais com os olhos naturais, não são próprios, não alcança, não atinge a atmosfera espiritual. A nossa visão natural não atinge a atmosfera espiritual, nós não conseguimos ler. É como se você, tendo ótima visão, muito boa, conseguisse enxergar a 600 metros de distância. Você não consegue, embora esteja lá, esteja escrito, mas você não consegue atingir, porque a sua visão não foi feita para enxergar uma letrinha. Obviamente, se tiver uma letra de tamanho de 4 metros, você vai enxergar.
Mas as coisas não são dessa forma, a mesma coisa acontece na nossa vida espiritual. E o que tem acontecido nos últimos tempos, de uns anos para cá, é que cada vez mais há uma força espiritual maligna forçando para que nós não enxerguemos aquilo que precisamos enxergar espiritualmente. E como eles fazem isso? Eles facilitam umas coisas, complicam as outras. Exercem opiniões, palpites sobre a nossa vida, sobre o que está acontecendo. E tem acontecido isso tanto na nossa vida secular, como na vida espiritual. Há pessoas que não leem notícias, e porque não leem, acreditam no que se está dizendo. Aí surgiu de um tempo para cá, que nem existia isso, não é? Notícias fake. Aí agora o jornal publica isso assim, 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 é fato, isso assim, é fake. A gente precisa descobrir o que é fake e o que é fato. Por quê? Porque a gente não está inteirado, a gente não está a par totalmente daquilo que está acontecendo. E na vida espiritual, nós somos uma presa fácil quando nós não estamos inteirados da palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus diz. Ela nos impede de enxergar o sobrenatural de Deus, a cegueira espiritual. Não se enxerga o sobrenatural de Deus se você for cego espiritual. O moço viu um grande problema, e era um grande problema. O exército inimigo, ele viu algo que impediria eles de sair daquela situação, ou anularia todo o intento deles de prosseguirem. Mas Eliseu enxergou aquilo que Deus pode fazer. Existem coisas, irmãos, que talvez muitos não sabem, é que não está na Bíblia textualmente, literalmente, aquilo que ele diz, mas o teor daquilo que ele diz está na Bíblia. Deixa eu explicar. Em momento nenhum, Eliseu citou assim, não está escrito que o exército que está ali, se eu orar, Deus vai fazer isso e vai fazer aquilo e vai cegar o exército. Não tinha essa palavra, ele não cita isso. Mas mais à frente ele vai orar, no versículo 17, ele diz assim, orou suplicando ao Senhor para ele fazer enxergar, e depois ele também ora a Deus para cegar. Então aquelas pessoas desceram enxergando sem ver. Ou seja, o inverso daquilo que eu falei no início, eles estavam enxergando, ou estavam vendo as pessoas, mas eles estavam vendo outras pessoas, a ponto de não atacarem a Eliseu, não atacarem a sua cidade e serem conduzidos mansamente para Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, eles acordaram. Então, nós temos que estar atentos com isso. Eliseu está dizendo o seguinte, é como se ele estivesse dizendo assim, a palavra de Deus diz que se preciso for, eu posso orar, e essas pessoas vão ficar cegas a ponto de não me enxergarem. Eu vou orar, e aquilo que é impossível, e a gente canta isso, aquilo que era impossível, não, então um corinho mais ou menos assim, aquilo que era impossível torna-se possível. Eu não preciso ter aquele caso narrado na Bíblia, eu preciso ter o contexto, eu preciso ter os princípios do poder de Deus. E para isso, eu não posso ser cego espiritual. Quando o irmão Samuel, ao abrir o culto, diz, a gente é doido, a gente é meio doido, não, a gente é muito doido. Mas para os outros, Jesus disse, o evangelho, para quem não conhece, é loucura. Por que é loucura? Porque nós vamos falar de coisas que eles não conhecem, mas para nós conhecemos. Tem coisas que literalmente não estão na Bíblia, mas o poder que faz aquilo acontecer está na Bíblia. Precisamos entender isso. Você já viu uma criança pedindo ao pai um presente muito caro? Ele não pergunta, pai, quanto você ganha? Quais são as suas despesas desse mês? Quanto vai sobrar? Tem margem para comprar esse produto aqui, que aliás eu sei quanto custa, R$ 3.550. Não, ele diz,
eu vou pedir meu pai para comprar. Ou então, pai, mãe, compra para mim. Eu já disse aqui que eu tenho uma netinha que ela crê tanto em mim, a pequenininha, a Olívia, a pequenininha daqui, né? Porque tem uma menor lá em São Paulo. Vovô, você compra para mim isso aqui? Eu falei assim, compra. Ela, oba! E ela já sai pulando. Ela diz, ele vai comprar. Mas eu também não disse quando eu compro. Compro quando você tiver 50 anos e tal. Eu penso na minha cabeça, enfim, né? Mas espiritualmente falando, irmãos, é exatamente isso que nós temos que fazer. Não compete a nós explicarmos o poder de Deus, né? O Tiago, pregando aqui, falou sobre o capítulo 40 de Isaías, além de Jó 38, mas o capítulo 40 de Isaías, eu já preguei algumas vezes sobre ele. Como eu gosto, que coisa tremenda. Aquilo ali, ele põe o cara lá no chão. Ele recolhe-se a sua insignificância, ó varão. Não é verdade? Porque ele fala do que Deus pode, ou então ele fala assim, tem coisas que eu posso que você nem sabe que eu posso. É exatamente isso que Eliseu está demonstrando aqui. Nós, por enxergarmos o medo, nós ficamos ruminando obstáculos. Ficamos ruminando obstáculos. E às vezes, assim como o cego não quer ver, há o cego espiritual que não quer ver também. Hoje talvez você entenda melhor, a partir de agora, de repente, você talvez entenda melhor, quando o cego pergunta a Jesus, fala para Jesus, tem misericórdia de mim? Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Porque ser doente naquela época, até hoje, tem algumas vantagens, se é que eu posso chamar de vantagem. Você de repente tem um auxílio do governo. Eu falei com a pastora, nós estávamos pensando assim, isso é não sei o que eu estava falando de deficiência e tal, sim, de uma pessoa que tem lá no prédio, e ele tem uma vaga lá para deficientes, aquela vaga de deficientes, né? E ele põe o carro ali, ele só põe o carro ali. Mas ele não é deficiente, pelo menos pelo que eu vejo. Ele anda mais rápido do que eu. É mais novo do que eu. E eu falei assim, cara, esse cara... Uma hora eu vou perguntar, qual é a sua deficiência? Deixa eu orar para você mudar de vaga, pelo menos, né? E não é nenhuma vaga muito boa, enfim. Aí a Vera falou assim, eu tenho isso, né? Porque ela tem a coluna totalmente chumbada. E o médico disse, você tem direito, por exemplo, a comprar um carro, né, usando, o PCD que chama? E ela ontem disse assim, não, eu prefiro declarar ao meu Deus que eu vou ser curado do que dizer para o mundo que eu sou deficiente. Ela disse isso ontem. Mas é uma verdade. Eu prefiro não entregar os pontos. Eu não estou falando, irmãos, daqueles irmãos, os irmãos estão entendendo. Mas, será que eu preciso ficar... E eu não vou nem dizer, mas vou. Eu não vou nem dizer, mas vou. Daqueles que falsificam aquela tarja de deficiente e colocam no painel do veículo para dizer que ele pode parar em qualquer lugar. Ele está chamando para vocês, oh Deus, eu quero ser, eu acho tão bonitinho ser. Há poder nas suas palavras, mas há poder nos seus atos também. Mas vamos voltar aqui para a mensagem. Então a pessoa a cegueira espiritual faz com que ele fique ruminando os problemas. Não, ele tem que se libertar da cegueira espiritual. Ele tem que buscar isso. Ela nos impede então de enxergar o sobrenatural de Deus. Mas o moço não viu, Eliseu viu. O que Eliseu fez? Eu não posso deixar que uma pessoa que ande comigo seja cego, não possa ver o que eu estou vendo. E ele ora por ele. Primeiro ele diz, não temas, versículo 16. Não tenhas medo, porque são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. Ele está falando de um contexto. Só tinham eles dois. Mas ele pega a Bíblia, vamos dizer a Bíblia, ele não estava ali com a Bíblia, você pegue a Bíblia
e diga: não, a palavra de Deus diz que Ele estará conosco, e eu sozinho com Deus sou maioria absoluta. Se eu estiver sozinho, estiver com Deus, eu sou maioria absoluta. É isso que Ele está dizendo: não temas. Mais numerosos são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com Ele. E aqui nós temos a visão de que nós temos o exemplo de quem tem a visão perfeita. Ele deve e ele precisa cuidar daquele que não tem a visão. Primeiro pedido que eu faço à nossa igreja é que nós estejamos com os olhos abertos para aqueles que estão ao nosso lado, que estão conosco e que não estão alcançando o mesmo grau que nós. Irmãos, deixa eu fazer um comentário. Quando nós fizemos o Raízes, nós não fizemos, eu quero que você saiba disso, nós nunca vamos te pegar pelo pescoço, mas nós ficamos decepcionados com aqueles que não fazem e dizem assim: não, eu não preciso, dessa vez eu não quero não, então eu não estou te oferecendo, eu estou te chamando. Você faz parte da Igreja Shalom, e a Igreja Shalom tem dentro dos seus programas esse processo para te ajudar a se libertar, para te ajudar a se desfazer das coisas que te prenderam. Não é uma opção sua, é uma opção nossa. Se você quer fazer parte do corpo de Cristo, você precisa aceitar que nós te ajudemos a ser limpos. Quantos entendem isso? Não estou falando aqui daqueles que eu não posso, eu tenho uma viagem, ou eu fiquei doente. Não, irmãos, eu também não sou maluco, né? Você vai vir arrastado e vai fazer. Não, nós não temos isso aqui. Mas mesmo assim nós não vamos obrigar ninguém. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: nós estamos preocupados com aqueles que não fazem, com aqueles que não querem. Nós estamos preocupados, por exemplo, quando nós vemos aqui a igreja cheia e dá um intervalo do café, e quando volta para o esforço, volta metade, ou 90%, ou 80%, tinha que voltar 100% e mais 15% de visitantes que passam aí na porta para assistir a escola dominical. Nós ficamos preocupados. Então nós estamos enxergando, estamos preocupados. Meu Deus, não sei quem falou comigo um dia: eu desejo tanto que não sei quem da minha família aceite a Jesus, que eu não posso pensar que eu vou para o céu e olhar e vendo ele ir para o inferno. Ela está com uma visão espiritual aguçada, ela não está errada, ela quer o melhor, porque ela alcançou o melhor. Quantos irmãos estão dizendo isso? Estão entendendo? Digam amém bem alto. Amém. Eliseu então orou: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu, e o moço viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ele não viu isso, ele enxergou isso. Ele viu, não tinha isso, irmão. A Bíblia não diz assim: sim, ele enxergou algo que Deus mandou do céu, estava ali, e toda a população viu. Não, ele enxergou pelos olhos da fé, que o que iria acontecer é que aqueles cavalos se transformavam em cavalos de fogo. Ou seja, mais importante que isso, ele viu a ação de Deus. Nós precisamos aprender a enxergar a ação de Deus. E muitas vezes nós queremos entender como é que Deus vai fazer. Isso é um obstáculo tremendo. Os irmãos já repararam que quando eu chamo aqui no altar, às vezes eu vou orar e falo assim: não tente entender como Deus vai fazer. Eu não criei isso, eu aprendi isso. Um pastor um dia orando, eu disse: é verdade. E eu copiei dele. Tem coisas que Deus me fala e são minhas. Tem coisas que eu copio e coisas que você copia. E esse é o Evangelho, a gente vai reproduzindo as coisas boas. Isso é uma coisa boa. Porque quando nós tentamos entender, nós podemos ficar no meio do caminho. Deixa eu entender. Espera aí, abre o celular aí no Google e vê como é que faz. E o povo está andando. Deixa eu ver, mas qual é o caminho? Quando você vê, quer dizer, sumiram. Por quê? Porque eu fiquei tentando entender. Tem coisas que você nunca vai entender, mas você precisa obedecer. Será que tudo que você ensina para o seu filho de 3 anos, ele precisa entender? Tem coisas que ele não vai entender, mas ele precisa obedecer. Está na Bíblia.
Pedro não queria entender porque que Jesus ia lavar os... Não, mas não dá, não sei o quê. E Jesus disse assim, ó, faz o seguinte, tem que fazer. Se você não fizer, você não tem parte comigo. E logo depois Jesus disse, hoje eu faço, amanhã vocês entendem. Então obedece. Tem coisas que nós não temos que entender, temos que obedecer. E se está na Bíblia, mas eu não quero, eu quero refutar a Bíblia. Se você quer refutar a Bíblia, você está no lugar errado. Já imaginou você comprar um Honda, um carro Honda? Falar, não quero usar esse manual do Honda, eu quero usar o da Volkswagen. Você não vai chegar a lugar nenhum, amado. Porque aquele Honda tem um manual do Honda. Algumas coisas podem ser parecidas, e talvez isso te confunda. Calibragem de pneu tem que ser 30 e pau no pneu do tamanho, o meu pneu tamanho vale para todos. Mas tem coisas que não, que são específicas para aquela marca, e você quer usar outro manual. Quando isso acontece? Quando nós queremos usar o manual da nossa experiência. Eu tenho um manual, eu aprendi, eu tenho uns amigos, eu tenho um cara que é cabeça. E você então fica para trás. Eu posso te chamar de cego, espiritualmente. Quem tem cegueira espiritual, então, precisa escolher bem com quem vai andar, naturalmente. Assim como quem tem cegueira, precisa escolher com quem vai andar. Um dia desse eu estive pensando, de vez em quando que eu vejo um artista deficiente visual, por exemplo, eu estava vendo Andrea Bocelli, e eu fiquei pensando, né? Ele não enxerga, não sei quanto ele não enxerga, se ele não enxerga nada, mas as mínimas coisas eu sei que ele não enxerga. E eu fiquei pensando, como deve ser difícil. Ele dizia, eu quero usar aquela blusa ali, ó. Que blusa? Ele não está enxergando. Aquela cor. Hoje eu quero ir de branco. Isso ele pode dizer. Mas qual branco? Branco gelo, branco neve, branco com azul. Que azul? Azul cintilante, azul escuro. Ele precisa confiar muito na pessoa. Pentei o meu cabelo. Irmão, me dá uma raiva quando eu vou no barbeiro, no cabeleireiro, que o cara corta, agora eu vou pentear. Quando ele acaba de pentear, eu desmancho e penteio do meu jeito. Eu falei assim, eu acabei de pentear. Eu falei assim, mas quem conhece o cabelo é o dono. Não sei como é que as mulheres conseguem ir no cabeleireiro, e o cabeleireiro faz um negócio e ela sai lá e nem... Ela confia realmente, mas no meu caso não é assim. Não tente arrumar meu cabelo, porque você não vai conseguir. Ainda que fique igual o que eu fiz, eu tenho que passar a mão ou o pente para ficar igual. Então eu fico pensando, como é que essas pessoas... Vocês pararam para pensar nisso? Prepara um almoço. Aí o invejoso fala assim, vou matar esse desgraçado, que esse cara está ganhando muito dinheiro e eu estou com raiva dele. E bota um veneno na sua comida. Você precisa conhecer quem vai preparar o seu almoço. Então, quando a pessoa é cega espiritualmente, ele depende integralmente das pessoas. Mas quando ele não é cego espiritualmente, ele tem liberdade, ele tem certeza que ele depende de Deus e nada acontece na vida dele se Deus não permitir. Amém? E como é que eu faço isso? Eu preciso escolher as pessoas. Aplique-se no ensino e na prática da palavra de Deus. Se você quer aprender a palavra de Deus, você tem que sentar. Quando eu digo sentar, irmãos, é andar, estar perto, orientar-se com quem conhece a palavra de Deus. Porque se ele não conhece, é um cego que anda do cego. É um achismo de lá e um achismo de cá. Eu acho que é isso, não, mas eu acho que é aquilo. O que tem de gente hoje, o que tem de teólogo na televisão, nas redes sociais, é um negócio absurdo. Eu não sou um teólogo, eu conheço a Bíblia, até porque eu sempre me dediquei ao ensino, desde a escola dominical, de criança. Eu lembro de coisas que a tia Nieta, totalmente quase analfabeta, mas como ela tinha sabedoria de Deus para ensinar. Dali da mão daquela mulher humilde, lá em Guaçuí, saíram pastores e bispos.
Que sabedoria! Como ela sabia ensinar? Semi-analfabeta. No falar e no escrever, pior ainda. Mas como ela conhecia a palavra de Deus? Mas como ela pode conhecer a palavra de Deus se ela não conseguiu estudar tanto? Ela conseguiu ouvir, ela conseguiu sentar perto de pessoas. Tinha uma mulher lá em Gossuí, estou lembrando agora aqui, uma velhinha, ela já era idosa de cabelo branco, eu tinha meus 7, 8 anos de idade, você imagina. Mas ela era um ícone dentro da igreja, chamava, eu não sei nem o nome dela, ela chamava Dona Bibi. Dona Bibi, Dona Bibi. A velhinha sabia muito. E de vez em quando eu via pessoas sentadas ali, mais jovens, ao redor dela, e ela explicando o que é isso, o que é aquilo, o que é referência cruzada. Ali eu fui ver, naquela idade, tinha 9 anos, 10 anos, o que é referência cruzada. Quantos não sabem o que é referência cruzada? Vocês precisam estar na escola dominical, porque nós estamos dando isso, ensinar como ler a Bíblia. Ela ensinando isso, e eu falei, mas que sabedoria! E ela era a rainha da cocada preta, mas ela não se fazia disso, ela era enxergada dessa forma, ela era vista dessa forma pelas pessoas, e as pessoas diziam, essa mulher tem intimidade com Deus. Não foi a mesma coisa que Pedro, quando ele faz seu primeiro discurso, as pessoas ficaram olhando lá, e disseram assim, esse camarada andou com Deus. Não é possível ele falar desse jeito, porque eles sabiam que ele era indouto, diz lá em Atos. Que sabedoria! Então, irmãos, nós precisamos estar perto de pessoas com sabedoria do alto. Não é inteligência, é sabedoria. É espiritual, sabedoria. Conhecer a Bíblia de capa a capa, muitos conhecem, mas conhecer o que está por trás daquilo ali, o que acontece, conhecer o dono da Bíblia, o Senhor da Bíblia, poucos conhecem. E Eliseu estava mostrando aqui, camarada, você está andando comigo, está vendo coisas, mas você não alcançou. E aprove a Deus te dar esse problema, que eu vou resolver isso aqui agora. E orou, Senhor, que ele possa ver. E ele viu. Quem tem cegueira espiritual, então, precisa escolher bem com quem andar. Aplique-se no ensino e na prática da palavra de Deus. O que é o ensino e a prática? Muitos têm o ensino, mas não têm a prática. Sua cura pode ser cirúrgica ou com alguns tratamentos. Eu estou falando da cegueira espiritual. Permita a retirada de escamas. Aceite enxergar, queira enxergar. Ou você herdou essa cegueira espiritual de nascença, sim, você nasceu num lar não cristão, num lar ateu, num lar completamente avesso ao Evangelho, ou foi desviado na caminhada. Quantos eu conheço que eram jovens comigo, adolescentes comigo, na mesma igreja, eu encontro pela rua, fumando, bebendo. Isso não é o pior do que eu vejo às vezes, e às vezes fazendo outras coisas, mas o que ele emite, que palavras que ele... Não, a igreja é uma instituição falida. Ele ficou cego no meio do caminho. O que ele pegou? Eu não sei, ele pegou um vento com cisco, entrou no olho dele. E o que é um vento com cisco? É um vento de doutrinas. Vento de doutrinas, doutrinas humanas, doutrinas que enfraquecem ou tentam enfraquecer, minimizar o poder de Deus para aumentar o poder humano. Como é que isso acontece? Você pode, levanta, diga eu posso 3 vezes, 1, 2, 3, não, a terceira tem que ser mais forte, agora você conseguiu. Isso é cegueira. Você pode porque Deus te dá. E se Deus não te der, você não pode, porque sem Deus você não é nada. Jesus disse, sem mim, nada. E sabe o que é nada no grego, né? É nada. Coríntios 2,14 diz assim, mas o homem natural
não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Tem muitos exemplos de como você sai da cegueira espiritual para ser uma pessoa com visão ampla espiritual. Muitos. Uma delas eu já disse: cerque-se de pessoas que são espirituais, pessoas que falam e vivem aquilo que falam, pessoas que exercitam a sua fé para que outros possam ter vontade de fazer a mesma coisa. Às vezes nós achamos que temos uma fé inabalável, mas não deixamos ninguém ver. Às vezes nós somos tão orgulhosos e tão egoístas que não permitimos que ninguém conheça aquilo que Deus faz na nossa vida. Nós precisamos deixar. Então a primeira palavra foi ao povo, que se você está enxergando alguém, é fácil enxergar, não é difícil não. Até porque você enxerga e ele não enxerga, é fácil você enxergar que ele é cego. Eu mato em 10 segundos quem é cego. Cego da visão. Mato em 10 segundos. Bota para caminhar do meu lado. Eu estou indo e ele está indo. Eu já vi que ele é cego. Ou está cego ou é cego. Ou colocou alguma coisa, foi fazer algum exame na vista, ele sai ali que não pode enxergar. Eu consigo ver. E você também consegue. Vamos abrir a nossa Bíblia. Não precisa abrir não, tá, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia em Abacuque. E a pessoa começa: oh Deus, fala comigo. É porque ele não sabe onde está Abacuque. Aí ele começa a disfarçar, ele pega a Bíblia e faz, mas ele não abre porque ele não sabe onde está Abacuque. Eu vou dar esse mole. Mas outros são, sabe, estão tão cegos que ele fala: eu não sei, Abacuque, Antigo ou Novo Testamento? Acho que vem depois de João. Não. Apocalipse, Abacuque, Apocalipse. Deve estar ali por perto. E ele começa a procurar. Você sabe que ele não sabe. Então não constrange a pessoa. Quer que eu abra para você te mostrar aqui? Ó. Vai junto. Se precisar, estou aqui, tá bem? Depois, numa oportunidade, eu falei assim: eu tenho uns macetezinhos para você saber onde estão os livros. Estamos aprendendo. Eu não sei se já chegou nesse ponto, que alguns já passou, né? Não, já. Onde é que está? Quem são os profetas maiores? Quem são os profetas menores? Quando você descobre isso, você está tirando as escamas das pessoas. É fácil você ver. Agora, é fácil você também saber. Você que é cego, é fácil você saber que é cego. Tem uma irmã aqui na igreja, acho que ela nem, já tem uns anos, ela dizia: puxa vida, eu estou apavorada. Ai meu Deus, pastor, eu não sei nada. Eu falei: calma, irmã, você também não vai saber de hoje para amanhã. Você acabou de ser batizada, você veio de outro lugar, você está aprendendo. Calma, nós vamos te ensinar. Não, mas aí eu fico aqui, eu fico perdido. Não precisa ser assim, não pode ser assim também. E para finalizar, a importância da visão espiritual, ou seja, da cura da cegueira espiritual. O que eu ganho com isso, pastor? Se nada do que eu falei te importa, se isso não adiantou de nada, pelo menos pega esse finalzinho aqui. Nós nunca estaremos limitados ao que vemos, mas pela fé conseguiremos alcançar o improvável. Eu não quero falar o impossível, que o impossível está mais caro. Aquilo que não é provável. Não, será? Porque tem coisas que não são impossíveis, mas são improváveis para você. Não, eu? Não. Improvável. Era improvável, né, Chicão?
que eu, sem conhecer uma nota musical, dirigisse um coral que era regiamente dirigido pelo doutor maestro Gerald Breusick, um alemão rigoroso, um cara conhecido, improvável. Se falasse no meio do coral, se olha, próxima cantata de Natal, quem vai dirigir é o Isaías, logo alguém iria dizer, não, mas ele é solista do coral, mas ele não é. Para o meu irmão, um dia que foi assistir o ensaio final, ele chegou na igreja, assim, nós estávamos dando o ensaio final, ele era o pastor da igreja, um dos pastores, ele olhou, ficou olhando, depois voltou lá, que assim, se eu não te conhecesse, eu diria que você é um maestro, mas eu te conheço, é meu irmão, era improvável que você conseguisse isso, mas eu coloquei aqui os olhos da fé, eu disse, não é possível, não tem quem faça, nós vamos fazer. Não fui eu quem fez, foi o Espírito Santo, número 1. Segundo, a adesão de todos. A adesão de todos. Veremos além da visão natural. Por quê? Nós saberemos discernir espíritos. Se tem 9 dons e tem, não, eu quero só um. Senhor, só quero um, me dá umzinho. Posso escolher? Se ele falar, pode, escolha discernimento de espíritos. Você vai discernir o que é do espírito do homem, do espírito de Deus ou do espírito do diabo. Primeiro, comece com esse. Depois você então busque o dom de profecia, o falar em línguas, o dom de cura, mas primeiro de tudo, procure saber, procure discernir espíritos. Palavra de conhecimento, tem tanta gente culta que não tem nenhum conhecimento. Quanta bobagem a gente ouve de pessoas cultíssimas, falando na televisão, falando no rádio, pessoas cultíssimas, com pós-graduação, com doutorados, mas não tem a palavra de conhecimento, ou seja, a palavra da ciência de Deus dar ciência a você. Não são ciências naturais, é a ciência de Deus para você, te dar ciência, te dar conhecimento daquilo que Ele está fazendo, daquilo que está programando. E palavra de sabedoria. Meu Deus, não é você ser sábio, falamos isso aqui no Raízes, sobre os dons do Espírito Santo, não é você ser sábio, é você agir com sabedoria. Se é ser sábio, essa palavra não pode ir para os analfabetos. Crente analfabeto não pode ter essa palavra, e não é isso. Crente lá do interior da roça, que não tem nem instrumento, que toca lá um pandeiro lá, e que o pastor não sabe direito nem falar, e isso não é para a igreja. Então, não seria para eles. Mas a palavra de sabedoria, é você saber agir com a sabedoria que Deus está dando para aquele momento. Você ser curado espiritualmente, você passa a ter ousadia. Que ousadia que Eliseu teve aqui? O que é isso, hein? Que ousadia? Ousadia. Eu não li na Bíblia, não sei se tem, irmãos, eu confesso a você que eu não conheço a Bíblia toda assim, eu não vou lembrar, né? Mas eu nunca li na Bíblia que alguém orou e a neve parou, já contei aqui, né, sobre isso. Eu não precisei disso. Eu usei a ousadia do Espírito Santo de Deus de enxergar que se Deus me curou de paralisia infantil, se Deus fez isso e curou minha filha, as minhas filhas, se Deus fez isso, essa outra, Ele pode fazer. Como Davi também não sabia, não estava escrito em lugar nenhum que Deus ajudou ele a matar um gigante. E ele usou um leão, depois usou um urso e depois jogou um gigante. Já imaginou Saul conversando com ele? Falou, cara, você está maluco? Uma hora você fala de leão, outra hora você fala de urso, agora vai falar de gigante? O que Davi estava dizendo para ele? Ele disse isso. O Deus que fez aqui e ali, fez lá, fez acolá, faz aqui. É isso que é falta de cegueira espiritual. Você não precisa entender, você precisa obedecer. Jesus, em João 8,12, diz, eu sou a luz do mundo.
E quem me segue não andará cego em trevas. Não andará em trevas, cego. Quem me segue não é quem anda atrás dele, é quem segue o que ele ensina. Nós nunca nos prenderemos a métodos para alcançar, mas acreditamos que de alguma forma Deus proverá. Eu já disse aqui, meu pai, quando ele dizia Deus proverá, é porque ele não sabia a resposta. Os filhos chegavam, pai, não sei o que, isso assim, assim, como é que a gente vai fazer? Deus proverá. Ele falava com uma autoridade que a gente saía de perto e dizia, Deus já falou com ele. E às vezes não tinha falado nada. É porque ele conhecia o que ele estava falando, ele conhecia o Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Você pode ser um cego espiritual, de nascença, ou ter sido atingido pela cegueira na sua caminhada. Mas há cura espiritual para todos. Amém. Depende de você e depende de nós também. Eu queria que cada irmão que está aqui, que eu possa contar com você, para você ajudar a identificar quem que é que precisa de ajuda espiritual no sentido de enxergar mais. Eu posso contar com quantos? Uns 8 ou 10 eu preciso pelo menos? Isso tudo, irmãos? Isso tudo, irmãos? Posso contar só com 7 ou 8? Eu pensei que toda a igreja ia levantar a mão, acho que vocês não entenderam. Com quantos irmãos eu posso contar para nós identificarmos pessoas com cegueira espiritual e ajudar? Amém. Entenderam, irmãos? Agora, eu não vou pedir, você que é cego espiritual, levante a mão, não vou pedir. Mas você sabe que você tem a quem pedir e os caminhos nós já te demos aqui. Você nunca será ninguém na palavra de Deus, se você não se aplicar ao estudo, ao ensino e à aplicação. Se aplicar a aplicação fica ruim. Se dedicar à aplicação da palavra de Deus na sua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço sinceramente, Senhor, que o Senhor abra todos os olhos das pessoas que estão aqui, para enxergarem aquilo que só alguns têm enxergado. Pai, quando nós vibramos, quando nós falamos, quando nós dizemos estou vendo, que cada um diga eu também quero ver, eu não vou largar, eu quero ver. Assim como Jacó agarrou na perna do anjo e disse, o senhor não vai sair daqui enquanto não me abençoar. Que o cego diga assim, eu não vou te largar enquanto você não me ajudar a enxergar. Que nós tenhamos pessoas dedicadas aqui na igreja, para sairmos do lugar que estamos, para ir para postos mais elevados, para patamares espirituais mais elevados, no sentido de nos aproximarmos mais de Ti e nos agradarmos de Ti, e o Senhor nos se agradar de nós. Pai, derrama o Teu Espírito Santo sobre as vidas que estão aqui, em nome de Jesus, Pai, que haja um mover do Teu Espírito Santo em cada coração. Não pode haver dentro da igreja se não houver nos corações, em nome de Jesus, amém. Tem alguém aqui entre nós hoje, pelo que eu estou vendo aqui, alguém que está afastado ou nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Se quiser uma